Então, boa noite, pra ser mais exato, né? E o meu tema, no qual eu irei falar, é sobre o e o Flopverso, no qual eu vou fazer uma análise crítica sobre o fenômeno internetiano, né? Que vem da internet, covidiário, né? Porque ele entrou dentro da pandemia do Covid, né? E outras coisas. Eu sou o professor Pedro Pedrama Pinto. Esse diálogo é engraçado. Só ele ri. É, ele tá rindo sozinho, velho. Só ele rindo, coitado. O outro riu de Dolly. Para, velho. Eu tô Eu sou o rindo professor Ele Pedro tá dele. chamando Pedrama. Tamo dele. rindo da tua cara, Para, Pedro. presta Faz a atenção. versão Eu direito, sou o caralho. professor Pedro Pedrama Pinto e vou dar aulas pro 13MG2 e 1 a 3 sobre esse tema. Soldou, né? Então o que acontece? Aqui vocês vão pegar seu caderno e vocês vão começar a anotar, tá? Santos, 12 de abril de 2024. É Tech, vou comer seu cu rosa. E a gente, pra falar sobre o humor, né? E também sobre o flop talk, o flop verso, a gente tem que entender o que que é o humor, né? Segundo o chat GPT e o Gemini aí, o humor, ele engloba, né, como diz aqui, o estado não só de espírito, né, mas também a capacidade da pessoa de ela perceber e expressar o cômico. Sendo o cômico uma piada ou uma forma de expressão, algo que sempre vai trazer algum tipo de sentimento, a maioria das vezes vamos dizer assim, dependendo pra pessoa que você fala, pode ser que não, mas a maioria das vezes bom. E aí ele pode se manifestar de algumas formas, como disposição emocional, né? Se eu tô de mau humor, provavelmente vou fazer uma piada pior, ou uma piada, vamos dizer assim, no qual mas sem Machista. graça mesmo. E bom, né? É uma piada racista, uma piada preconceituosa, mas se eu tiver de bom humor, eu posso fazer uma piada no qual todos do meu grupo social vão rir, vão querer, vão gostar dessa piada. E além disso, né, essa habilidade, né, ela vai provocar o riso, né, que é meio que uma forma de transparecer do que as pessoas gostaram, né. Aí diz aqui, por meio de piada, sátira é meio que sinônimo de piada, situações irônicas, e ela também pode ser utilizada, né, como uma ferramenta de comunicação, né, como que promove entretenimento, dependendo crítica social, e ela vai aproximar as pessoas, né. Se eu tenho algum tipo de humor que é igual ao da Laís, a gente vai começar a se aproximar. Porém, o que acontece? Quando eu tava pesquisando, o ChatGPT também deu uma parte de militância. E aí eu coloquei, né? Ele deu militante, eu falei, nossa, muito militante. No qual ele também é reconhecido como um gênero textual presente em diferentes mídias. E por ser subjetivo, né, algo que não é meio que senso comum, depende muito da opinião, da visão da pessoa, ele é engraçado, porém não pode ser um para os outros, né, que reflete, assim, né, as diferenças culturais e individuais do ser. Tá, entendi o que é o amor. Mas o que significa flop? Flop, ele vem do inglês, né? To flop. E aí esse flop pode significar fracassar, falhar, meio que dentro desse lado negativo. Mas dentro das redes sociais, quando você fala, ai, flopou, velho. Não, podre. Flopou é podre, quer dizer que é, tinha uma expectativa, né, de que teria um engajamento do público, porém não foi o que aconteceu, né? Não alcançou sucesso, não alcançou a popularidade esperada, né? E aí gera o baixo engajamento e pouca interação. Porém, o Flop Talk, pelo incrível que pareça, ele é um humor que ele é de baixo, meio que não é de baixo engajamento, mas ele não é um humor já meio que dentro de uma formulazinha. É um humor que é genérico, ele é totalmente estúpido, é totalmente estranho, né? E aí isso que vai fazer ele ter um grande engajamento, principalmente após a pandemia, então 2020 a 2022, né, que vai ter seu auge. E aí ele diz, né? Aí aqui a gente tem alguns memes, né? Venha comigo enterrar mais uma coitada aí. Flopou. Hitou e flopou. Aí a gente flopou, aceita logo, né? Quando a Gretchen fala na Fazenda. E talvez venha aí. E aí vem também a questão do hitou, né? Hitou é literalmente o oposto, o contrário, o antônimo de flopou, né? Que é realmente quando eu meio que já entro nessa fórmula de bolo e consigo ter grande engajamento, ter uma grande aceitação, interação do público. E aí diz ainda, né? Em plataformas como Instagram, TikTok e Twitter, essas são as três. São os três aplicativos que são mais fortes, né? E ele é utilizado como a descrever postagens, vídeos ou conteúdos que não recebem muitas curtidas, comentários, visualizações e compartilhamentos. Existem muito do humor flop no qual
tem uma parte que ele é de grande massa, é da massa, né? Então vai ter um grande engajamento. Porém, a maior parte não. A maior parte do Flop Talk, ela tem poucas visualizações, poucos compartilhamentos, né? Não chega nem a 20 mil curtidas. Tá, mana. Então a gente entendeu o que é humor e o que é o flop. Então o que é o humor flop, né? O humor flop. O que acontece? Dentro do cenário brasileiro, a gente vai ver que o humor flop, ele vai se caracterizar por pessoas, ou personagens, né, ou caráteres que eles vão meio que fundar esse humor flop, né? É que a gente tem a Maria José, tem a Agatha Nunes, tem a Igona, nós temos o Henrique Sampaio, né, que esse vou falar gordo mesmo, dane-se, vermelho, tem a Gia Fei, tem a Pepita, e alguém sabe quem é a pessoa lá da direita? Vanessa Wolff. Vanessa Wolff, só que ela tá só que ela tá com um filtro. Então o que acontece? O humor flop é fazer sátiras, fazer piadas, porém com um tom mais autoirônico para não engajar. Então ele abraça o nonsense, né? Que sense seria sentido, então o não sentido, coisas cringes, né? Que também seria coisas que dão vergonha alheia, tosco. E ele vai se tornar comum em alguns posts, né? Então, quando você utiliza alguma imagem, né, ou vídeo que tem baixa resolução ou baixa edição, e também tem um contexto totalmente diferente se você assistir ele inteiro, isso vai sim se tornar um flop talk, né? Provavelmente, né? E aí serve até Kant. Vai ter muitas piadas internas, então você tem que sempre estar atualizado, você sempre tem que ver lá, tipo, ai. Se eu falar aqui, é babado, se você não sabe o que é babado da Vanessa Wolff, pronto, você tem que ver o vídeo, ou você tem que já ouvir alguém escutando, alguém te explicando. Se você não entende, alguém pode soltar. Alguém, tipo eu mesmo, eu acho que eu sou uma pessoa assim. Eu sempre tô soltando piada flop talk, mas ninguém pega, porque é uma piada interna que você tem que ir atrás. E pra você criar um TikTok flop talk, né, através da For You, meu amor, demora um pouquinho, né? Então tem erro de digitação intencional, né? Quando você coloca, por exemplo, a palavra, né, as letras em maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, né? Além de frases absurdas e o que é mais meio que valorizado dentro do humor flop talk, que são situações aleatórias, né? Ridiculamente aleatórias, que beiram o ápice da aleatoriedade, né? Você fica, nossa, como isso é possível? Falando na minha sobrancelha, sua piranha. É... Ah, não, Vocês estão velho. besta. Quem fez isso? Isso é humor flop talk. Isso é humor flop talk, né? Mas alguém não teve é, senso, né? Que a pessoa tá apresentando o trabalho dela de TCC, né? Porque eu sou o professor Pedro Rocha Pinto, Mama Pinto, né? Então, por favor. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? É, sobre exemplos mesmo de humor flop talk que marcaram gerações e pessoas, né, que também vão marcar e ainda vem marcando, né? Então, primeiro nós temos a Vanessa Wolff, no qual ela vai falar do meme, né, gente? Ninguém quer estudar, não, ninguém quer entender. A gente só quer gozar, né? Vocês estão besta. Meu, hein? Coisa de reflexão o quê, menina? A gente não quer A gente não quer refletir, não. É gozar. A gente só quer baixaria. Olha, o barulho do TikTok, ó, isso também é flop talk. Que barulho do TikTok, isso é bem icônico. Após isso também a gente tem o Henrique Sampaio, né, que é aquele gordo vermelho, que tipo, ai, nossa, por que ele tá aqui? Muita gente não sabe, mas é ele que fala, bem que o povo da igreja fala. É ele que fala, mas ninguém sabia. Aqui, ó. Se carregar. Ninguém sabia a vírgula, Fim né? dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Fim do E o mundo. engraçado do Henrique Sampaio é que ele é uma pessoa que ele ficou bastante conhecida dentro do mundo Flop Talk, né, dentro desse universo. Por quê? Por causa que após ele era uma maricona, ele era uma gay toda bichérrima, toda afeminada, mas depois ele se torna crente. E aí a gente ainda fica resgatando, né, dentro desse humor, memes dele pra meio que. Não eu, né? Porque eu só assisto mesmo, eu só meio que consumo esse tipo de conteúdo, eu não crio nenhum. Mas é algo que sempre vai resgatando, até mesmo com um tom de deboche, né? Um tom de ironia, uma crítica, né? De que alguém que era tão popular dentro da comunidade LGBTQIAPN+, e agora é meio que, vamos dizer assim, deitou, né? Que é outra expressão, né? Deitou para o mundo
cristão. A gente ainda tem uma pessoa também que é bastante importante, né, dentro desse humor, que é a Pepita, né? Que teve um meme dela recentemente no qual ela fala, oh, aí vem a Coca, oh, né? Não, não tá aparecendo o vídeo, Tá assim, aqui tá. tá? E, ó, é Tá. podrão. Né, Ah, então a tá, tá no Pepita próximo. é que esse meme é mais recente, mas ela também tem uma construção de carreira dentro da comunidade flop bastante grande, né? Ela debutou muito cedo e até hoje tá aí nos charts. Após isso, a gente ainda tem a Gia Fei, né? Que ela começou, que era uma moça que ela começou andando, né, pelas ruas de países orientais, né? Com uma música bem estranha de fundo. É por isso ela ainda é ela ainda é consagrada, né? Dentro da comunidade flop, como uma pessoa bastante importante e dentro, né, desse cenário, dentro desse tópico, ela vai entrar também muito falando, fazendo paródias, né? Que a gente diz que são paródias da Gia Feio. Não só além da Gia Fei, né? A gente vai ter também uma pessoa que é bastante importante, que eu acho que até o Justin conhece. O Justin, tu conhece a Big Big? Eu conheço. Por nome, Vai se não. fazer. Tu conhece? Giovanna Conheço. conhece a Big Big. O que Ah, sim, a acontece? Big Ela Big. também foi uma pessoa, ela também foi um personagem, né? Ou vamos dizer assim, uma estrela dentro da comunidade. Porém, foi ano passado ou foi 2023, se eu não me engano, ela morreu por causa que ela teve um problema respiratório. Ela já tinha esse problema e ela não tratou, ela também não conseguiu resistir ao problema e ela falece em 2023, se eu não me engano, ou 2024, mas acho que é 2023. Porém, ela ainda deixou um grande acervo de memes para que a gente, né, pessoas que consomem esse tipo de humor, a gente consiga utilizar dentro do nosso cotidiano. No Ai, qual ela vai perfeito. falar sobre os estados da água, né? Perguntam pra ela quais são os estados da água. E aí ela dá uma resposta até meio que inesperada. Big, quais são os três estados da água? Foi. Água mineral, água com gás, H2O, Y e. E pra terminar, eu acho que acredito que é uma pessoa bastante icônica dentro dessa comunidade, é a Igona Moura, né? A Igona Moura, ela foi uma pessoa também que ela ficou bastante conhecida durante a época da pandemia, lá para 2020. Porém, lá em 2021, se eu não me engano, ela morre de Covid-19 porque ela era uma pessoa que aglomerava bastante. Ela sempre falava nos seus conteúdos, né, que ela postava, ela sempre era engajada com o público. Ela postava nos seus stories, partiu aglomerar, sempre tava lá aglomerando, mesmo na época do Covid-19, então é por isso que ela vai pegar, né, a doença, ela vai meio que. Ela vai pegar a doença e aí ela vai falecer também. A gente vê que muitas pessoas do humor flop talk morrem, né? Porque algumas não, por ser humor flop é algo que é precarizado, então a gente vai tirar muito sarro, vai entrar bastante sobre a, a a coisa mesmo da crítica social, né? Então, vai entrar, como eles estão, a maioria das pessoas estão em estado de vulnerabilidade, né? Tipo mesmo a Maria José, eu acho, não tem próxima foto, mas eu posso mostrar depois. A Maria José, né, que ela é uma pessoa que ela tem escoliose, ela já é uma senhora de idade. São pessoas que elas vão sendo engajadas pela vida que elas vivem, pelos desafios no quais elas vivem, porém elas sempre vão tentando levar a vida de uma forma melhor, né? E aí, por último, nós temos a rainha, ou a Igona, pra ser mais exato, no qual ela fala do meme da rainha, né? No qual ela fala, quem é a rainha? Igona, quem é a melhor Igona? Quem é que manda? Igona! Quem é a rainha? A Igona! Então aí a gente vai vendo que isso é uma grande quantidade de pessoas que vão construindo o Flop Talk, né? Não é a pessoa em si ou o tipo de humor específico. Não é um humor específico, por causa que ele vai entrar, ele vai tendo seus subgêneros também, né? E aí, a gente vai ter
falando um pouco mais da história, durante o BBB de 2021, a gente vai ter meio que, vamos dizer assim, a gente vai dizer que é a mãe desse universo, né? Que é a nossa queridíssima Carol Conká. A Carol Conká, durante o BBB de 2021, ela entra, né? E lá ela faz um alvoroço, ela vai ser cancelada, ela vai ter o maior cancelamento do Brasil, né? Que é conhecido. Ela produziu esse cancelamento, né? Por falas, atitudes, no qual ela vai reproduzir dentro do reality show do BBB. Mas por isso que acontece, a comunidade, né, vamos dizer assim, essa subsociedade, ela vai ver a Carol Conká, porque ela vai fazer bastante merda, porém ela vai lá e ela escreve, né, a primeira música após isso é Dilúvio, né, no qual ela fala sobre as mágoas, o quanto ela se sentiu triste, o quanto ela se sentiu arrependida, né, sobre as questões no qual ela tinha feito no passado, né. Então, e não só isso, mas hoje em dia a gente vê que os memes da Carol Conká dentro do Flop Talk, eu digo, eles são meio que passados pano, né? Muito utilizado, como, ai, minha língua é igual um chicote, tipo, pleco, pleco, pé, né? É algo bastante que é recorrente e é passado pano, por mais que dentro do contexto da época foi algo totalmente inaceitável, se você só corta aquela parte, fica algo engraçado, fica algo que é, é de uma piada interna, né? Que pode se utilizar com algum tipo de amigo, né? E aí, o que acontece? Ficou tão criado, né, esse Flop Talk que durante a época de 2022 foi criado o Lacriverso. Pedro, mas o que será Lacriverso? O Lacriverso tendo uma contextualização durante essa época 2022, 2020, o MCU, né, o Universo Cinematográfico da Marvel, ele estava bastante mexendo sobre essa questão, né, do multiverso, universo, não sei do que, sei do que, sei do que. Principalmente também nas suas comics, né? Que são os gibis, quadrinhos. Eu já tinha bem antes, né? Mas foi meio que foi colocado em pauta muito durante essa época. Todo mundo tava fazendo vídeo do YouTube. Você vai ver o Ei Nerd. Também tinha outro lá que eu assistia. Um monte de gente tava falando sobre multiverso. E a Marvel também, ela tava investindo nesse ramo. E aí, dentro, né, disso, o Flop Talk, ele não se separa disso, ele não fica em um ramo específico. Ele sempre vai pegar uma característica desse humor, uma característica desse. Não, e não precisa ser de um humor específico, mas de uma referência. E aí a gente vai ver que durante essa época de 2022 vai ser criado o Lacriverso. Que o que seria? O Lacriverso é o universo da DC Comics, porém voltado ao lacre, né? Ao lacre brasileiro, a esse flop talk mesmo. E aí a gente vai ter, né? A gente vai ter o Singulacre, né? Bem no centro, né? Aí vai ter o segundo, o primeiro, o terceiro, o quarto mundo. Vai ter o vazio do feixe, né? Que é onde que ficaria o feixe trans, né? O quinto mundo, o feixe cis. Só para lembrar, quem criou essa expressão do feixe foi a Agatha Nunes, né? Que é aquela que fala, ai, velho, não chora, velho, não chora. Ou aquela também do alfabeto A, ou das vogais R, R, I, R, UR, né? Então, o vazio do feixe é onde que ficaria localizado o feixe trans, né? Que dentro de uma escala hierárquica, o feixe trans ele é mais forte do que o feixe cis. Nossa, se você fala, nossa, fechou, nossa, que feixe cis. Ok, é um feixe normal. Se você falar, nossa, que feixe trans, é que foi um feixe babado. Né? Então teve o primeiro mundo, o vazio do feixe, o templo das. Aí nós temos os templos, né? Nós temos lá embaixo o Império Pig, né? Que aí a gente entra na questão do escate. Nós temos o Castelo Lacrierdigans. Ah, Lacrierdigans, porque as crianças na época estavam fazendo bastante memes sobre os Backyardigans. O Templo dos Sete Pilares, que são meio que são as sete bases fundamentais do Lacre, né? Que são. Eu não lembro de todas, mas tem a Carol Conká, tem a Agatha Nunes, tem a Maria José. Eu não lembro de todas, mas eu posso até pesquisar após isso. Aí tem o Templo Zara, porque também na época a Zara ela tava em uma polêmica. Eu não lembro, acho que era da precificação dos produtos. Zara, Aí zero. nós, aí nós temos o Reino do Lacre Absoluto lá em cima, com a Casa do Lacre, né? A Casa do Lacre é o BBB. O Reino do Lacre Absoluto é o BBB, por causa que naquela época o BBB tava produzindo bastante meme, né? E como era. Hoje a gente vê o BBB, ele só tá meio que tentando criar meme. Porém, naquela época o BBB, até 2021, 2020, ele não tava criando meme, era realmente gente maluca tentando querer dinheiro.
como começa 2021, entra uma grande surto de memes, de produção de memes, né? Então a Casa do Lacre, ela seria o BBB, e o Reino do Lacre seria o BBB aclopado, né? Que isso é produzido em 2022 e 2021 é BBB. É aclopado com toda a internet, todo esse mundo digitalizado do flop. E o Reino do Antilacre, né? Que serão as pessoas que acabam com o lacre. Aí a gente vai ter Lucas Rangel, vai ter GK, vai ter. Vai ter a Juliette também, né? E a Casa do Antilacre também seria o BBB, mas seriam as pessoas opostas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e I love you so much. Clap, 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 clap. Flash, Clap, flash. clap, 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 clap. clap, 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 clap. Meu Deus, falei, velho. Falou pra caralho. Falou mesmo. Passou dos 15 minutos. Bom, olá, boa noite. Sejam Boa muito noite. bem-vindos a essa apresentação. Bom, eu quero falar um pouco sobre a minha empresa, que tem o nome Flash Drop e entregas rápidas, entregas instantâneas. Peço desculpas. Meu nome é Luan Justin. Bom, alguns tópicos que eu vou abordar é sobre a empresa, um pouco dela, eu vou fazer uma demonstração sobre o meu produto. É difícil de enxergar daqui, tá? É uma demonstração sobre o meu produto. Vou mostrar algumas parcerias que nós tivemos para o desenvolvimento deste produto. Alguns testes que deram errado também, porque eu acho que é interessante. Justin, peraí. Desculpa. Deixa eu botar tua câmera aqui. Você não tá ligado a câmera? Não tá ligado ainda, não. Calma. Eu vou avisar quando for. Ah, tá, ok. Ah, tudo bem, tá bom. Desculpa, achei que você ia começar ligado. Perdão, peço perdão. Pode continuar. Tá bom. Vou mostrar também alguns testes que deram errado, porque eu acho que é muito interessante mostrar, até porque a gente evoluiu, né? Nós evoluímos o nosso processo. Tivemos alguns erros fatídicos, tivemos que fazer a nossa... dar os direitos às pessoas que foram lesionadas por conta dos nossos erros. Também vou mostrar algumas medidas de segurança que nós adotamos para poder ter umas contravenções sobre esses erros que deram errados, e alguns brindes também que a empresa oferece, dependendo da quantidade de entregas ou de pedidos que você fez, e também com o tempo que você está conosco da empresa. Bom, pode passar para o primeiro slide. Essa foto aí eu peguei do Canva mesmo, que eu não tinha uma equipe. Bom, vou ler o texto, né? Sobre a empresa. Nós somos uma empresa de entregas instantâneas através de uma tecnologia de ponta que garantimos que o seu produto chegue em segundos, através de um sistema de distribuição altamente personalizado, o Anus Express. Nossa entrega é feita de forma instantânea, segura e sem intermediários, diretamente no destino final escolhido pelo cliente. Bom, outro nome vulgar... Calma, volte. Opa, foi mal. Bom, outro nome vulgar que temos da empresa Flash Drop é o nome Correios, porque nós temos essa ligação também. Vou mostrar depois, uma das nossas parcerias é a Correios. Então, nós temos essa ligação e nós preferimos adotar esse nome vulgar também para poder o pessoal se sentir mais... Calma aí, gente, minha mãe mandou mensagem. Achei tudo, velho. Nome vulgar, é uma mensagem. Apresentação pessoal. Já. Não se planejou. Gente, Igual a mas Giovana. falaram que eram para ir no improviso. Entendeu? Eu também não planejei, não, coisa. A Giovana já perdeu ponto. Por quê? Ah, foda-se. Ela ficou muito incomodada. Desculpa, gente. Ficou. Por quê? Continuando. Aí eu fiquei com medo que eu Eu lembrei porque... Bom, voltando, nós temos esse nome vulgar também, que é para o povo também se sentir mais acolhido, mais, né, ter um nome para eles pegarem apreço. Bom, para o próximo slide. Agora sim a demonstração. Eu vou mostrar para vocês. Ah, não, velho. Se ele pegar o pinto de borracha da mãe dele, eu choro. Meu Deus. Não, para. Meu Deus, real. Tem esse curso. Eu Não, tenho medo. não. Eita, minha tela tá só no Chrome, peraí, esqueci dessa Ele porra. vai pegar e enfiar a piroca no cu, Calma. velho. Vocês estão vendo? Não, tá ao contrário. Eu tô Não. vendo um negócio branco, velho. É a tela do meu notebook. Meu Deus. Tá. Eu tô vendo um gozo. Que isso?
porra é essa, Pedro? Pica-pau. Bom, então, gente, vou fazer uma demonstração de como seria a entrega através desse produto. Imagine que este é o seu cu deste tamanho, assim, bem proporcional. Meu. Aí, aí você tem ele aqui, né? Meu Deus! Bem lindo, maravilhoso. O nosso produto, ele chega através de uma tecnologia altamente, né? Futurística, que é o teletransporte. Aí você faz a compra do seu produto e vamos imaginar que você comprou uma galinha de casinha, né? Que você quer. Aí o produto, ele chega diretamente, teleporte no seu cu, ele sai de forma rápida, ou se você preferir também, né, quiser pagar um pouquinho a menos, vem o produto do tamanho normal e vai devagarinho, mas aí você precisa ter aquela força, toda aquela malemolência, e a elasticidade do seu cu. Pronto, acabamos da demonstração ao vivo. Obrigado, velho. Obrigado. Eu achei tudo. Imagens, por favor. Próximo. Próximo. Nós também temos um vídeo ilustrativo, porque uma companheira nossa, ela se ofereceu para poder demonstrar como que ela faz esse processo. Então, por favor, poderia iniciar o vídeo? Sim, senhor. Então, ó. Ela precisava fazer uma higiene em sua casa. Ela retirou. Ela fez uma compra instantânea. Ela comprou a água sanitária que ela estava necessitando na casa dela, e ela também comprou uma vassoura, por causa que a vassoura dela estava meio antiga. E chegou assim, de uma maneira fácil e rápida. Você vê que saiu sem nenhuma dificuldade. Oi, Então, velho. nós garantimos a segurança do seu cu. Próximo. Bom, vou mostrar algumas parcerias que nós tivemos e eu vou explicá-las. Cara, Puta que pariu. Bom, Já sabemos a que viu, nossa né, galera? cara, Meu Deus. que cara. Não vai lembrar. A nossa Não, primeira parceria foi foi a querida empresária Dona Diva, que ela faz receitas para poder você ter uma limpeza do seu estômago, fazer com que você não tenha mais nada, nenhum líquido, nem nada do tipo. Nós pedimos essa parceria com ela para que nós pudéssemos entender como funciona mais esse mecanismo do estômago, esse mecanismo mais do cu e tudo mais, como que funciona a passagem de tudo e essas coisas. Porque ela é uma mulher de grande conhecimento nessa área, né? Porque a outra realmente entregou. Bom, temos a Correios também, porque nós somos uma empresa de entregas, então achamos que seria muito bom ter o apoio da Correios, ver como eles funcionam, todo esse processo de entrega, todo esse processo logístico, né? Vamos falar a verdade. Também pedimos a parceria, Eita. temos a parceria com a Ola, para que Ola. pudéssemos garantir a Ola, para que pudéssemos garantir a segurança do seu cu. Volta! Ah, desculpa, passei sem querer. Porra. Olha, ele cagou. Não, acabou com a minha apresentação. Acabou. Ola, porque nós queríamos garantir que o seu cu ele fosse devidamente cuidado, para que não tivéssemos mais erros. Isso aconteceu depois do erro que nós tivemos. Então, nós começamos a perceber que o produto ia ter uma dificuldade a mais de ir com segurança. Então, nós tivemos que tomar umas medidas e a Ola nos ajudou nesse processo. Por último, nós temos os alunos da ETEC, porque eles são muito conhecedores de como é tomar no cu e como é as dores de se ter no cu. Então, eles foram muito importantes para esse processo também, para que nós pudéssemos ter esse entendimento de como realmente é a dor de se sentir, de tomar no cu, de diversas formas diferentes. Não com apenas paus, mas também com deveres, com atividades, com sobrecargas, tudo que é enfiado no seu cu, quando você é feito de burro de carga, e dentre outras mais. Pode passar, por favor. Bom, nos testes que deram errado, eu trouxe o vídeo de uma querida, por conta que ela foi lesionada de uma maneira meio triste, até por assim se dizer, porque acabou que o nosso produto, ele, em vez de trazer o produto que está na loja para o seu cu, na verdade trouxe um pedaço, trouxe uma parte da pessoa até a loja. A pessoa acabou ficando sem essa parte do corpo dela. Então nós tivemos que trazer assim, não tivemos nenhum processo, graças a Deus, por conta que ela já queria
retirar essa parte do corpo. Então, foi tudo uma tranquila. Então, por isso que ela até permitiu que nós colocássemos esse vídeo nesta apresentação. Por favor, Breno, inicie o vídeo. Tá com som? Tá sem som? Não. Não tá indo com vocês? Não. Opa, Volta. foi sem querer que eu tinha que clicar aqui. Peraí. Eu sei por quê. Opa. É por causa da prestação, tem que apresentar só o Google. Peraí. Tá. É porque eu troquei pra poder mostrar a outra câmera. Ó. Vê se vai agora. Volta no... Ah, tá. Mas... Não. Ih, gente. Transmite tudo. Não tá indo. Ah, eu já vi esse vídeo, então. Não tá indo o som? Não. Vixe. Eu posso dublar, que eu sou dublador, vocês Dubla, sabem, por velho. favor, se você puder nos ajudar nesse problema. Tá Dá bom. play, velho. Gente, olha a mais nova operada na área. Sou eu, não foi meu silicone, mas foi a cachumba do Meu ovo. Deus! A cachumba dos meus ovos. Então, Aí você passa na rua, os caras jogando. foi essa querida que infelizmente acabou sendo lesionada por conta que nós fizemos testes errados, né? Tivemos pessoas que não estavam trabalhando de forma qualificada, não estavam mostrando competência na área de pesquisas e de aplicações. Então, queria mostrar para vocês que nós também erramos, mas no final nós tivemos um bom sucesso. E, por favor, passa o próximo slide, a moto passando. Bom, nós tivemos umas medidas de segurança para que não acontecesse mais. Nós oferecemos aos nossos clientes uma calcinha específica para poder garantir, né, que o produto do seu corpo, né, seus órgãos genitais, né, suas partes íntimas, elas não sejam transportadas transportadas para a loja, em vez do produto da loja vir diretamente para o seu cu. Nós também oferecemos aos nossos clientes o lubrificante da Ola para poder ajudar caso você não queira a entrega rápida, né? Que vai direto, assim, rapidão, você nem sente. Caso você queira a média, assim, que você não tá podendo gastar muito. Então, isso é para ajudar você a abrir o seu cu, deixá-lo mais frouxo, para poder a entrega ser feita de forma menos dolorosa. Porra. É o próximo. Bom, alguns brindes que a nossa loja oferece para os clientes fiéis para você comprar regularmente por um mês, mais ou menos, nós oferecemos esses chaveirinhos de bunda para você, com os desenhos de animaizinhos, uma coisa mais pelúcia, mas com a nossa cara, né? A cara da empresa. Do cu. Isso. Bom, no segundo, nós temos para um ano de fidelização do cliente, nós temos a oferecer um anel que mostra, assim, a nossa logo, né, que é a bundinha, mas de uma forma mais como que fala? Mais simples, né, sem muitos detalhes, não muito expositiva, é uma coisa mais oculta. E também para 3 anos ou mais, nós damos esse boné, um boné de bunda também, que você pode personalizá-lo para colocá-lo qualquer tipo de bunda. Nós temos uma parceria com uma loja também, que não foi citada antes, que faz essas parcerias, que faz essas bundas personalizadas para poder se colocar num chapéu. Bom, para finalizar a minha apresentação, eu tenho o nosso slogan, que é: se couber no buraco, a gente entrega. E se não couber, a gente lubrifica e tenta de novo. Obrigado pela atenção. E, por favor, comprem da nossa loja. Meu Deus. Eu comprarei. Clap, 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 clap. Obrigado. Nossa, velho. Então qualquer lavada era única e demais. Sou jogador demais, eu quebrei recordes mundiais. E quando eu levei o pinto do nariz, eu tomo um banho sinuca. Eu me chamo Breno Penha e hoje a gente vai falar sobre grandes faladores do nosso mundo. Grandes faladores, grandes pensadores. Falaram coisas muito importantes aí pra nossa sociedade. Primeiro, vamos falar sobre uns cabas da história aí. Os caras que foram importantes, as figuras históricas importantes. Começando, temos Joseph Stalin. Uma vez Joseph Stalin disse isso que tá escrito. Não sei o que foi, mas
foi dito pra mim que todos que estavam na sala presentes ficaram enfurecidos com Joseph Stalin, tá bom? Uhum. Segundo, Albert Einstein. Albert Einstein foi, todo mundo conhece, físico, teórico, cara foda. Uma vez ele disse: eu sebo mais que todos vocês. Essa foi a grande fala dele. Uma fala simples, mas com essa fala a gente tem a criação do grande Davi Brito. Inclusive o Einstein virou fã depois, né? Depois dele criar. Ah. Seguindo, Hitler. Nossa! Nossa, eu Hitler, sabia que ele ia botar essa porra. como vocês podem ver, Hitler era um cara paia. Não era legal. Mas aqui a gente tem a fala dele. Uma vez Hitler falou: amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. O quê? É. Tá bom. Seguindo. Não aguento. Temos o Narljik Neandertal. Presta O atenção. Gabo. Esse cara é importante. E uma vez ele disse o seguinte: Uga, buga, buga, duga, uga, buga, buda. Ugar. Buga, dudu, gar. Uga, buga. Para, velho. Meu. Ai. Assim foram criados os calvos. Não existia Oxi. calvo antes dessa fala dele. Isso aqui era a língua antiga, né, claro. Foi o que deu originou os calvos. Tá bom? Uhum. Continuando. Brasil! Faço umas personalidades brasileiras agora, tá? Uhum. Primeiro, Meu Deus. Caneta Azul. Manuel Gomes, pros mais íntimos. Da letra, velho. Ai, não aguento. Ele botou ali. Eu não vou ler tudo que ele falou. Ele falou. Meu Deus. Deixa isso aqui ler, velho. Que isso? Nossa, Mas tá muito bom isso, se fuder. posso ler alguns versos. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul tá marcada com minha letra. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul tá marcada com minha letra. Primeiro verso de sua grande poesia. Estrofe. Segundo, Luva de Pedreiro. Uma vez, Luva de Pedreiro disse o seguinte: the opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith, it's not heresy, it's indifference. And the opposite of life, it's not death, it's indifference. Receba. Receba. Fala do grande Luva de Pedreiro. Nossa. Profundo. Bora, Bill! Não! E quando perguntado Não! se existia flor preta, respondeu: não. O fato de não existir flor preta acontece porque a cor depende de um elemento químico chamado antocianina, pigmento responsável pela variedade de tons vermelhos, roxo, violeta e azul. Mas poucas plantas apresentam a quantidade certa para gerar pétalas escuras. Essas flores, entretanto, não são completamente pretas, pois uma flor verdadeiramente preta teria dificuldade de atrair polinizadores, as abelhas, para a procriação da mesma. Assim, essas flores seriam extintas pelo processo de seleção natural. Bora, Bill. Passando informação pra vocês. Grande sábio. Nossa. Sabe. Papo 10. Getúlio Vargas. Fala de Getúlio Vargas. Fiz uma promessa pra mim mesmo: nunca mais comer torresmo. Oxi. Alguém me disse outro dia que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Me dá um real aí, ó, camarinho aí, ó. Fala. Pedro Getúlio Vargas. Agora a última personalidade brasileira que a gente vai ter aqui, tá? Não, na verdade não, tem mais uma personalidade brasileira, mas ela vai pro final. Ela é um elemento chave. A gente tem... Calma. Super Xandão. Uma vez Super Xandão Obrigada, disse. Jesus! Ele disse o seguinte:
Apesar de não estar falando em português, grandes palavras de Super Xandão, tá? Nossa, eu amei, velho. Nossa, eu gostei do Xandão. Agora, celebridades, tá? Suas celebridades aí, nosso mundo, que todo mundo acho que conhece aqui, né? Vamos começar com quem? Davi Brito. Não, Meu Deus. Lady Gaga. Meu Lady Gaga não Deus. disse nada, mas eu achei esse chapéu aqui Como? muito foda. Como que ela não disse nada? Ela Então eu falou, queria botar a ela aqui. categoria É tanto ou morra. Tá? Eu achei esse nome muito foda. Love Quis tonight. botar ela aqui. Gostei, velho. Continuando. P. Diddy. Meu Deus. Não podemos mudar o mundo, se não mudarmos a nós mesmos. Isso não é brincadeira, tá? Ele realmente disse disso. Aí a gente tem o link aqui do site Jay-Z, velho. Pensador, tá? www.pensador.com, que ele e o Notorious Big disseram isso. Tá bom? Agora, o próximo é grande Travis Scott. Sabe as palavras de Scott? Fim. Por último, mas não menos importante, a gente vai ter um extra aqui nessa apresentação. Todos conhecem, tá? Todos aqui A nessa Júlia. ligação conhecem. Brasileiro raiz, a gente tem Não vai eterno. Rei Pedro. Pedro, parece teu pai, Pedro. Uma vez, Que magia Rei é Pedro essa, disse: meu? ai, meu cu. Grande fala de Rei Pedro. Como que vocês conseguiram essa foto minha do NSA? Sim. Eu não consegui, meu. Finalizando. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Clap. acaba. Ganhou. Já Minha sabemos apresentação. que eu, né, galera? Ai, nossa, não aguentei, velho. Que isso? Muito bom. Muito obrigado. Clap. Você, isso mesmo, você que tá, todo mundo aí que tá escutando, eu falando aqui, eu apresentando, você está cansado de ser deixado de lado na escola? Sim. Você já ou passa por essas situações das Não. pessoas falarem mal de você, rirem de você ficar triste, sozinho, de você ter ficado deixado de lado? Para tirar. Você já passou Sim. por uma dessas situações? Já. O negro sendo de lado. Sim. Falo mesmo. É triste, não é? Eu sei como que é, eu sei. Você como que é eu preta? sinto. Mas hoje você vai adquirir a sua aura. Hoje vai mudar, eu vou mudar a sua vida. Você vai se tornar feliz. Você vai se tornar calculista. As pessoas Meu não vão Deus! saber o que você tá pensando, o que você tá planejando por trás delas. Então, como dominar o ensino médio com as 48 leis do poder? Meu Deus. Aqui na direita vai ser você depois da apresentação. Ok? Vamos lá. Essa daqui sou eu, tá? Essa sou eu, a palestrante. Eu tô usando uma máscara porque é pra deixar o anonimato, né? Pra ninguém Aura saber mais 99. sobre a minha identidade. Afinal, tudo que eu vou falar aqui tem que ser confidencial o máximo possível. Então, vamos lá. O que não vou ensinar nessa apresentação? Primeira coisa, fazer amigos. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? O que vocês veem nessa imagem? Amigas? Best friends? Populares? Colegas? Ou falsas que falam uma mal das outras? E. Exato! Eba! Essa
intrigas, mulheres, esses grupinhos de amigas são invejosas, sempre querem o mal alheio, elas ficam falando mal uma das outras. Vocês não querem se juntar com esse tipo de gente, né? Você não quer fazer amigos pra falar sobre as suas verdades, sobre as coisas mais profundas. Não vou ensinar isso na apresentação. O que você aprender é o contrário. Como utilizar dessa fraqueza dessas pessoas. Aí, tem outra coisa. Eu não vou ensinar a ganhar boas notas. Primeiro porque o sistema de notas é algo totalmente falho. Não significa que porque você ganha notas boas que você é maior que os outros. O que você vai utilizar de teorema de Pitágoras na sua vida? O que a gente tá falando aqui é sobre hierarquia social, como crescer na hierarquia social. Você não vai utilizar teorema de Pitágoras para isso. Então, não vou ensinar a ganhar boas notas. Ok? Sim, agora, senhora. o que eu vou ensinar nessa apresentação? Eu vou ensinar vocês a subir na hierarquia social. Vocês vão ser totalmente temidos, frios, vão conseguir desbloquear potenciais que vocês nunca viram antes. Vocês vão se tornar líderes de um novo mundo. Uou. Além disso, eu também vou ensinar vocês a utilizar os outros ao seu favor. A como manipular eles para eles fazerem o que vocês... Qualquer coisa que vocês queiram. Transformar eles em cachorrinho. Eles nem vão saber o que você tá planejando. Eles não vão saber o que você tá querendo fazer. Não. Agora vamos lá, você deve estar se perguntando, mas o que são essas 48 leis do poder? Você. Pois bem, as 48 leis do poder é um livro feito por Robert Greene. Esse cara aí na esquerda. Você tá vendo, né? Você encara nos olhos dele, você consegue perceber que é indecifrável o que ele tá pensando. Entendeu? Pois é. Então, vamos continuar. Primeiro passo. Mapeamento. A lei 14, ela diz: banque o amigo e haja como um espião. Primeiramente, como ele já mesmo diz, o mapeamento ele é como se você imaginasse a sua sala, a sua escola como se fosse uma mesa de xadrez. Você precisa descobrir sobre cada indivíduo para entender quais são o quê? O ponto fraco de cada um, como a lei 33 diz. Só assim você vai conseguir mover as suas peças de madeira cada vez mais eficazes. Tá vendo isso daqui? Então. Esse é uma das vítimas. Você precisa adquirir cada um dos pontos fracos dele para quando você quiser usar eles ao seu favor. Esse é um outro ponto fraco. Você tá vendo? Se fuder, velho. Mais outro aqui também. Vai se fuder. Vamos pro próximo. Viva Segundo passo. demais. Conquiste os professores. Isso é bem importante. Lei 21. velho. Faça de otário para pegar os reais otários, se fazendo de bobo mais que o normal. É você ir lá pro seu professor e tirar dúvida, assim, da aula depois, sabe? Você fala pra ele, ai, professor, nossa, eu fiquei com dúvida em tal coisa. Aí ele começa a te ensinar. E aí quando você chega em casa, você estuda, você aprende certinho. E quando você chega lá, você fala pra ele, nossa, professor, muito obrigada, você me escutou muito bem. Nossa, você me deu muita atenção, muito obrigada, professor. E ele vai ficar o quê? Vai ficar encantado. E aí com a lei 12, a gente vai utilizar também a da generosidade seletiva pra desarmar. Que é quando chegar o dia do professor assinar um presentinho pra ele, sabe aquilo de dar uma maçã pro professor? É praticamente isso. Tá vendo aqui? É eu me fingindo muito de boba. Pra conquistar esse meu professor. Meu Deus. Tá vendo? Ele tá muito feliz com a minha presença. Ele me admira muito, dá pra ver no olhar. Que olhar. Esse daqui ele está totalmente hipnotizado. Você tá vendo? Meu Deus. Pois bem. Que Terceiro passo. Una com as pessoas que você odeia. A lei 12, sabe? Não confie demais nos amigos, né? E aprenda a usar seus inimigos. Então, Ih, não peguei. usar os seus inimigos é porque os seus amigos já são aliados. Eles já meio que conhecem você confia neles. Porém, os inimigos, eles são possíveis ameaças. Então, lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas. A gente
pode utilizar do próprio ego dessa pessoa que talvez possui algum tipo de rixa pra gente conseguir meio que fazer uma diplomacia pra ele começar a gostar cada vez de você aos poucos. Talvez você traga alguma coisa em comum, talvez você acabe fazendo, por exemplo, um trabalho com ele, e aí vocês acabam desenvolvendo algum tipo de parcerismo. Você tá vendo esses 5 aí atrás? Essa daqui embaixo sou eu. Nossa senhora. Pois bem, eles estão todos de costa pra mim e só eu que tô observando. O que Foto essa do Buda do imagem Cauã. significa? Me manda, velho. O que significa? Eita, caminhar. Meu Eu Deus. conheço bastante deles, mas mal eles sabem que eu estou por Joana trás, assim. só observando cada um dos passos dele. Essa daqui já é eu me fingindo de boba, me fingindo de... sabe? Pra fingir que eu tenho um tipo de laço bem fiel com eles, pra gente conseguir firmar esse tipo de parceria, né? Pra não ter nenhum tipo de rival, porque ter rivais na sala de aula é perigosíssimo. Essa sou eu por dentro, tá? Essa é a minha verdadeira face, que ninguém vê. Quarto passo. Seja um aluno exemplar. Lei 24. E tá pondo em prática, não. Represente o cortesão perfeito. Tá vendo essa menina? Ó, Ela é um exemplo. Você tem que ficar na sala de aula certinho, com a postura certa, não falar enquanto o professor tá falando, e nem tentar chamar a atenção de uma maneira ruim. Você tem que ser aquele aluno certinho. E, com a lei 30, faça suas conquistas parecerem fáceis. Mostre pra eles, fala, por exemplo, antes, quando você chegar no dia de prova, que você estudou pouquíssimo. Você fala que nem deu tempo direito de estudar, e então arrase naquela prova pra todos ficarem abismados com você. Aqui, falando sobre exemplar, né? Temos exemplo de alguém que não está sendo exemplar. Ele está jogando Roblox no laboratório, e isso é inadmissível. Não faça isso. Temos esse cara também aqui, que ele é o palhação da turma, tá fazendo bobeirice aí. Não faça bobeirice, não seja o palhaço da turma, isso é terrível pro nosso objetivo. Tem esse daí que eu não vou nem comentar, tá bom? Esse é um caso bem extremo, acredito que nenhum de vocês Que isso, vão ter véi? a responsabilidade de fazer isso. Ai, The Sims. Meu Deus! Eu lembro desse dia. E também não tire foto de desenhos enquanto o professor estiver pegando provas, tá? Isso é uma Isso aí animação é terrível, mal. Isso aí é mal. tá? Ih, eu não peguei a referência. Portanto, Ela Amigo. fez. esse Nossa, é um muita- exemplo bom de um aluno exemplar. Ei! Olha que bonito. Certinho, na sua, não falando com Nossa, ninguém, gracioso. só fazendo sua lição em silêncio. Laís, levantei a mão. Tá bom? Levantei a mão. Como assim levantou a Ele mão? tem dúvidas, ele tem Levantei dúvidas. uma pergunta, Ah. uma pergunta. Diga. Da onde você tirou essa obra de arte? Essa Qual daqui? é o ator? Poxa, eu que mandei, velho, no grupo. Ah, tá. É uma das minhas vítimas aí, gata. Ah! Mas Eita, ela lésbico. tá sendo um bom exemplo aqui, não vou mentir. Sempre. Sejam como ela. Mas tem E uma o meu outra coisa importante. Cuidado, tá? Cuidado. A lei 46 fala pra não parecer perfeito demais. Então, se você ficar acertando muitas vezes na prova e falando que foi fácil, você pode acarretar em quê? Aqui, ó. Inveja. As pessoas podem ficar com inveja do seu sucesso e você pode conseguir ter inimigos. E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente deve fazer às vezes? Agir bobo. Ser bobo às vezes, errar de propósito, sabe? Perder algumas coisas de propósito pra mostrar que você não é tão elevado pra eles, né? Só fingir. Não é. Quinto passo. Não se apaixone. Eita porra. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Se comprometer com alguém é muito perigoso nesse caso, porque a gente quer demonstrar uma máscara, a gente não quer que nosso lado mais frágil seja exposto. E no Deixa eu relacionamento, tirar print isso e mandar acaba... pro Miguel aqui. Obrigado. E isso no relacionamento acaba sendo exposto, entende? A lei 36 fala sobre desprezo que não pode ter. Que isso é mais pra aquele caso de se você acabar ficando apaixonado ou querer dar, sei lá, um pega em alguém e a pessoa não deixar. Você não pode ser afetado por isso.
pense alto. Essa menina não merece você. Então, despreze. Tá vendo esse cara? Então. Caralho! Esse é ele antes de se apaixonar. Tá bom? Esse é ele depois de se apaixonar. Você não quer isso, não é mesmo? Porra, Larissa. Que prosseguimos. isso, velho? Ai, não tem como. Sexto passo. Como tirar alguém do tabuleiro. Ah, não. Agora é a hora da dinâmica. Ok? Eu vou desafiar vocês a uma partida de xadrez contra eu. Eu não a sei jogar palestrante. xadrez. Eu não Quem sei jogar tiver a xadrez. coragem de ir contra mim, jogar xadrez, e até conseguir, eu digo muito parabéns, viu? Porque Nossa, o que só você tá isso. lidando é com essa daqui, ok? A maior, a filha da mina do Gambito da Rainha, ok? Ah! Eu vou colocar o link, calma lá. Quem quer jogar primeiramente? Alguém vai? Eu quero. 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢理想に変える誰もが望んで終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をPerdi já. Que isso? NT. Ai, graças a Acabou, Deus. acabou. Termina, live apresentation. Vou voltar aqui, calma aí. Voltando, como pode ver, o nosso desafiante aqui não teve tanta sorte, né? Mas com o aprendizado que eu dei a todos vocês, vá e domine tudo! Essa sou eu, com meus ensinamentos. Como uma loba, numa selva fria, que nem meu coração e minha mente. Disclaimer, pra finalizar. Peguei. Esta Quem ganhou? apresentação não deve ser considerada uma fonte confiável de informação. Parte do conteúdo foi inspirado em materiais de procedência duvidosos, incluindo vídeos do YouTube, e não passou por verificação acadêmica ou técnica rigorosa. Sendo assim, qualquer uso das informações aqui é apresentada de toda a responsabilidade do espectador e não é recomendável. O conteúdo foi elaborado com o intuito de entreter e deve ser interpretado como uma brincadeira, sem compromisso com a precisão ou com a veracidade dos dados apresentados. A palestrante não se realiza por decisões, interpretações ou ações baseadas no que foi dito. Tampouco recomenda a aplicação de qualquer informação desse material na vida real. Se em algum momento você se sentiu desconfortável com o conteúdo, sinto muito, pois essa nunca foi a intenção. Reforçamos que tudo que foi dito não deve ser levado a sério. Então, por favor, não se sinta mal. Ai, eu tô com medo. Eu boto no pote. Tô com medo. Eu boto no pote. Ai, eu tô com medo. Eu boto no pote. Enfim, people, uma boa noite. Esse aqui é a minha apresentação. Eu vou falar sobre meus top 10 medos. São 9 porque não deu tempo de botar o último e porque minha criatividade acabou. E vai ser isso, né? Daqui é uma capinha bem ilustrativa, tá bom? Agora vamos lá. Primeiro medo. Uma galinha me perseguir. Por que que acontece? Isso já aconteceu uma vez. O que acontece? Eu estava no Paraná com a família do meu ex-tio, que não é tio. Aí o que acontece? Eu tava lá no galinheiro, né? Porque a véia lá, que não gosta de mim, ela falou assim, vai lá pegar ovo. Eu falei, tá bom, vou pegar ovo. Aí eu fui no galinheiro pegar os ovos. Só que eu tinha medo da galinha. Aí eu fui lá, tá? Aí eu fui pegar o ovo. Aí levantei um pouco a galinha, né? A galinha me perseguindo, olhando assim, me olhando. Eu falei, fudeu, né? Mas enfim, tinha uma missão.
Enfiei a mão embaixo da galinha. Aí eu peguei o ovo quente, quente, quente. Falei, porra, já vem cozido, né? Meu Deus, eu tô com cara de. Aí eu peguei o ovo, né? Peguei na mão e tal. O ovo todo cagado, todo aquela porra. Meu pé cheio de lama, de barro, toda fodida. Aí fui lá, peguei o ovo da galinha. Só que eu acho que nesse meio de pegar o ovo da galinha, eu acho que eu puxei a pena dela, viado. Que ela levantou. Nossa, quando eu vi ela levantando, nossa, eu corri tanto pra dentro de casa, eu corri. Nossa, eu corri, foi uma merda. Aí eu dei de cara no balanço que tinha. Nossa, meti o joelho no balanço, foi uma bosta que aconteceu. Mas enfim, aí a galinha me perseguiu. Aí foi essa imagem ilustrativa aqui do cantinho, né? Que é essa daqui é a galinha com mega ré. O cara aqui japonês, que no caso a velha não era japonesa. Eu, como uma mais ilustrativa, como eu via a galinha e a galinha depois que a véia depenou ela. E ela virou comida do Ah, é é a galinha real, velho. É, com o testículo no pescoço. Enfim. Pô. Aí eu tenho medo do escuro. Aí temos aqui umas representações. Ah, por que minha foto lá em cima tá? Eu achei! Eu amei essa foto. Ele Faz tá colocando o figurinha. Justin, tem foto dele no escuro. Aí, calma, amiga. Ih, Calma, amiga. Calma, eita. calma. Calma, amiga. Tá de boa. Segura. Aí tem essa foto aqui do Pedro como uma representação, né, do que eu tenho medo de aparecer no escuro. Porque eu durmo virado pra parede, né? Aí é aquela coisa, se você dormir virado para o quarto, não tem risco de você ser morto. Mas se você virar com o cu pra fora da cama, você é morto, entendeu? Aí eu tenho medo. Aí eu tenho medo. Aí imagina você ver uma dessas duas porrinhas aqui do lado da sua cama de noite. Você infarta, você morre, entendeu? Aí foi isso. Esse é o meu segundo medo, o medo do escuro. Aí eu tenho esse terceiro medo que eu tenho desde que era menor. O que acontece? Eu via muito desenho, viado. Eu via muito desenho. Um deles era por água abaixo que passava na sessão da tarde. E eu vi os ratos descendo, subindo e descendo pelo esgoto, né? Tipo, privados, caralho. Eu fiquei, porra. Vai que essa porra morde meu cu, viado. Porque, tipo, tem os casos na Austrália da cobra saindo pela privada. Eu falei, porra, no Brasil não tem cobra na favela, tá ligado? Eu falei, vai vir um rato, Na favela. entendeu? Vai vir um Na rato. favela. Aí, tipo assim, eu vi uma fonte na internet, foi fontes aqui, ó, fontes da internet. Eu vi na internet que rolou um caso aqui, foi em Belo Horizonte, eu acho. Eu acho, não lembro, faz uma cota que eu já vi essa porra. Que a mulher viu um rato dentro da privada. Tinha até vídeos, caralho. Eu fiquei, porra. Não é possível que essa porra morde o cu de alguém. Como que tu vai no hospital? Tu fala assim, então, um rato entrou dentro do meu cu. Entra em desespero, tá ligado? E o médico não vai ficar sem reação, porque ele não vai saber lidar você e você vai morrer com leptospirose. Aí eu tenho esse medo. Acho que o menor de nós aí é leptospirose, tá? Aham. O próximo. Tenho medo de jogos de terror, como vocês já viram aí antes. Temos até o vídeo que a Laizinha montou algum tempo atrás. Que foi literalmente todo mundo no meu cu, no FNAF. Bora ver de novo, velho. Temos a situação do Repo, que foi o bicho surdo. Não, o bicho cego do meu lado, né? Basicamente. Tem a situação do FNAF novamente. E tem esse aqui que eu achei uma putariazinha do caralho, que a Laizinha literalmente me pegou, me enfiou dentro da caixa, e o bicho comeu meu cu e ele me matou. Não, minto, eu morri, aí a Laizinha pegou minha cabeça morta e botou dentro da caixa e fechou a caixa. Aí ninguém conseguiu me salvar e eu morri. Nesse maravilhoso jogo de terror. Temos o quinto, que são os closes do grupo. Eu tenho muito medo desses closes. Temos aqui o close do Cid, do Just Cid. O Justin hétero top. O Justin filme de terror. Peraí, já A volto. Yumi. Se quiser pausar, eu prefiro. Tá bom, então. Meu, agora que eu vi. Que porra é aquela lá em cima? Quem? Calma Essa aqui é você. Aquela no- de no terceiro Eu ano. tenho essa figurinha. Yeah. Gente, é figurinha isso, meu? É. A gente tem essa, tem a Laizinha bodybuilder. Não vai vir a bodybuilder. Temos. O Pedro já deve saber os contextos dessas fotos, então eu vou só continuar. Temos o Breno Caipira. A Laizinha tirando foto durante o dentista, médico, não lembro. É o Eu? Santos. É verdade, na Unisantos. Eu na BTP. O Pedro coçando a cabeça e tirando piolho.
E a Júlia engasgando com um pedaço de arroz. E carne, Ela não tá lembro. muito Acho que era. feia nessa Bem foto, meu. corrente. É a menina do grito. Entidade. Cadê? Ai, ô, Giovana, você perdeu a oportunidade de botar aquela foto lá da Júlia no escuro nos últimos Calma, dias de amiga. aula? Calma, cara. Calma, amiga, tem mais fotos. Não se preocupe. Ai, desculpa. O que eu não usei. Saiu. São 9, esqueceu. 9 minutos. Yes. É que tem mais, tipo, tem mais fotos. É que eu não queria Ah, focar em tá. todo mundo, né? Que eu não tinha direito de imagem, aí eu peguei mais das minhas e do Pedro. Que eu tenho o direito de imagem dele. Contextualizei tudo, né? O Pedro não tava aqui porque ele não quis. Tá bom, tá ótimo. Meu. Temos o Antigo Testamento, que eu era beisola. Me chamava de beisola. Hum... Temos Ai, aqui aquele menino. primeiramente, o Pedro Não, Riga. isso não. O Pedro Riga de novo. O Pedro Riga. Alexandre. Meu pai, é o Meu Deus. Alexandre. É. Sexo grátis aqui, que Ah, eu lembro dessa aula, essa aula. Deus. O Muito boa. primeiro ano com a Vânia. A Começamos Vânia. bem. Sexo grátis aqui. Aqui temos o Cauã Sabor. tentando ser sexy. Eu, cansada das aulas. Nono ano. Eu, dormindo durante a aula de português. Não mudou. Exatamente. O Pedro tirando foto. O Pedro, quando achavam que ele era hétero. Eu com a colega de sala. Me chamavam de beisola nessa foto do meu cabelo, que ele era bem curtinho mesmo. Eu como uma barata. O Pedro testando. Uma barata. O Pedro testando efeitos do Instagram, sei lá, foda-se. O Murilo Talibã e o Pedro com a Laizinha. Pegaram close das fotos, amigos? Sim. Já. Eu tenho medo Exato. disso. Eu tenho medo de ajustadinho da direita ou da esquerda, eu não sei qual é qual. Porque aqui temos vários. Direita. De direita, tem que acertei. Aqui temos os memes da Denise, né? Tem a Denise fazendo Bovary, a Denise sendo expulsa do mundo, a Denise sendo expulsa debaixo d'água, a Denise era do gelo, a Denise Frozen e a Jojo Todinho falando sobre por que ela é direita e esculachando alguém. E aqui temos a Jojo Todinho como Cebolinha. Temos o Shrek, por conta que você vê que o Shrek, ele tem diversas personalidades, né? Você vê que em um ele é japonesa, no outro ele é como se fosse a Kim Kardashian. Depois vemos que ele traiu a xereca com o Cristiano Ronaldo. Ou seja, ele teve um caso. E basicamente ninguém soube disso, né? Porque foi encoberto pelo reino. Temos o Shrek depois que basicamente chuparam o pau dele. Temos o Shrek sendo trans, porque você vê que aqui ele é uma inspiração da Marilyn Monroe. E no outro ele é um heterotop. E aqui ele sensualizando. E temos o último, que é o 9, que é o Pássaro do Ópio, que foi uma creepypasta há algum tempo atrás. Por conta que falaram assim que, o mundo acabou. Aí, basicamente, isso aqui foi a única espécie que sobrou do lado dos humanos. Por conta que ele era o único que conseguia sobreviver porque tava muito frio, né? Que deu merda, acabou tudo. Nossa. Aí, basicamente, só esse pássaro que sobreviveu, por conta do clima e tal, que ele conseguia sobreviver com os itens escassos, etc. E os humanos, não sei como sobreviveu. Basicamente, canibalismo, né? E esse aqui foi meio que uma creepypasta que aconteceu há algum tempo atrás. Achei bonito. E essa foi a Ficou apresentação. Meu Eu também Clap, fiquei. clap, clap. Deus. E thanks, One Kiss of Anitta. Nossa, arrasou. Clap, Não Bom. gostei só Clap, dessas clap, fotos aí. clap. Eu amei. Clap, Sim. clap, clap. clap, clap, clap. Thanks, people. Nunca mais eu faço uma discussão dessa.